Medellín é vendida assim: primavera eterna, clima perfeito, mulher bonita, sorriso fácil, noite quente, um catálogo humano a céu aberto. Você chega achando que ganhou na loteria, a cidade te olha e pensa: "Ih, chegou mais um otário!" Mas não me entenda mal, Medellín é educada, charmosa, envolvente, te chama pelo nome, ri da sua piada e te apaixona. Só tem um detalhe: não pode ser bobo, né? Você vem achando que vai viver romance, festa, conexão humana e acorda no dia seguinte sem memória, sem celular, sem carteira e sem a menor ideia do que aconteceu. E aí deixa eu te fazer a pergunta que ninguém faz enquanto levanta o copo. Você veio para se apaixonar? Ou para aprender uma lição cara pra caralho? Porque aqui o romance nasce rápido, rápido até demais, e o problema de tudo que nasce rápido é que você não percebe quem plantou. E é agora que eu vou te contar como funcionam os bastidores. 1. O paraíso que te desarma. Eu cheguei em Medellín daquele jeito clássico de turista otimista, achando que finalmente tinha acertado o destino. A cidade não te recebe com pressa, ela te recebe viva. Música saindo de algum lugar que você não vê, rua cheia, gente conversando alto, rindo fácil, olhando no olho. Nada daquela vibe europeia meio travada, meio não encosta em mim. Aqui parece que todo mundo ainda gosta de gente. A tal da primavera eterna não é só marketing. O clima ajuda mesmo. Não te pune, não te testa, não te deixa de mau humor. Você anda mais, senta mais em bar, puxa conversa sem perceber. É o tipo de cidade que te convence a sair de casa e a ficar. E aí você entende por que tanta gente confunde isso com amor. Porque Medellín é confortável emocionalmente. Ela não te exige armadura. A Colômbia é um país gigante, diverso pra caramba. Selva, montanha, Caribe, Pacífico, tudo misturado. Isso aparece na comida, na música, no jeito das pessoas. Nada aqui parece genérico. Tudo tem identidade. E Medellín concentra isso com um detalhe importante. É uma cidade jovem. Estimativas colocam a idade mediana ali por volta dos 30 e poucos anos. Metade da população é mulher. Muita gente solteira, estudando, trabalhando, vivendo a vida. Antes que alguém se empolgue, isso não é convite, é cenário social. Cidade jovem significa rua viva, noite cheia, interação constante. Significa gente aberta, mas também gente observando. Porque quanto mais sociável o ambiente, menos você percebe quando baixa a guarda. Você relaxa, você confia, você acha que está fluindo. E é exatamente aí que Medellín funciona tão bem. Ela não te conquista na força, ela te conquista no conforto. O paraíso não te ataca, ele te desarma. E quando você percebe, já está dentro do jogo. 2. O mercado do romance. Depois de alguns dias em Medellín, você começa a perceber que o romance aqui não acontece por acaso. Ele circula. Tem turista, tem aplicativo, tem estrangeiro recém-chegado com cara de quem veio só conhecer a cultura. Sei qual tipo de cultura você quer ver, viu? E tem uma cidade inteira preparada para cruzar essas peças. Medellín virou um hub de encontros, não no sentido poético, no sentido logístico mesmo. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro não viu, calcinha subiu. Gente chegando toda semana, app aberto, expectativa alta e zero paciência para processo. Todo mundo quer história, ninguém quer espera. E aí entra a parte que quase ninguém fala. O romance aqui ganhou estrutura. Não é só paquera espontânea. Existem os dating tours, os tours do amor, os eventos guiados. A promessa é sempre a mesma: acesso fácil, ambiente controlado, pessoas bonitas, clima favorável, como se relacionamento fosse passeio turístico. Na superfície, parece inofensivo. Qual o problema de conhecer gente nova? Nenhum. O problema começa quando o afeto vira pacote. Quando o encanto vira produto. Quando gente vira vitrine. Porque nesse jogo, alguém sempre está comprando e alguém está vendendo. Esse mercado se alimenta de um ecossistema muito específico. Bairro badalado, noite cheia, gringo recém-chegado, ego alto e senso crítico desligado. O cara acha que está vivendo algo especial. A cidade só vê mais um cliente confiante demais. E não é julgamento moral, não. É mecânica social. Onde tem demanda constante, surge oferta organizada. Onde tem oferta organizada, surge gente profissionalizando a coisa. E onde tem indústria, tem margem. A virada é essa. O risco aqui não é só o coração partido. Quando o romance vira indústria, o golpe não precisa ser violento. Ele pode ser educado, sorridente, simpático. Pode até terminar com um abraço. Você achava que estava vivendo um romance latino.
Na prática, estava circulando dentro de um mercado muito bem ajustado, e quando você percebe isso, já pagou o ingresso. 3. O golpe invisível. Até aqui, tudo pareceu social. Agora entra a parte que ninguém coloca no vídeo de chegada, porque em Medellín, o problema raramente começa com um assalto clássico. Ele começa com uma conversa boa demais. Eu ouvi muitos relatos parecidos, e não de gente inconsequente, não. Homens viajados, acostumados com noite, com app, com bar. O roteiro muda só no detalhe, mas o final é sempre o mesmo. Conheceu alguém online? Bar bonito, bairro badalado, música certa, conversa fácil, nada estranho, nada forçado, corta, apagão. O cara não lembra de ir embora, não lembra de pagar a conta, não lembra nem de dizer tchau. Acorda horas depois. Outro lugar, outra realidade. Sem carteira, sem telefone, sem noção do que aconteceu. É aí que entra o nome que todo mundo sussurra, mas evita explicar demais: a escopolamina, conhecida por aqui como sopro do diabo. Sem entrar em detalhe chato, a pessoa fica extremamente sugestionável e depois não lembra direito do que aconteceu. Sem virar aula técnica, e nem precisa, o efeito é simples de entender. A pessoa não apaga no sentido de dormir. Ela continua andando, falando, obedecendo, só perde a capacidade de decidir. O corpo funciona, a vontade some, e isso muda tudo. Porque não é força, não é ameaça, não é violência explícita, é o sumiço da sua consciência. Por isso esse golpe é tão difícil de aceitar depois. Não tem marca, não tem briga. Só um vazio constrangedor e a sensação de ter sido conduzido. Agora, sem paranoia, sem teoria conspiratória, só sobrevivência básica. Primeiro encontro não é teste de coragem. Lugar público, gente por perto, alguém sabendo onde você está. After, aleatório com desconhecido, não é aventura, é roleta. Bebida é simples. Você pede, você paga, você acompanha. Gentileza exagerada não é charme, é alerta. E a regra que resolve metade dos problemas do mundo, se parece bom demais, é porque não é sobre você. A virada aqui é importante. Medellín não é perigosa o tempo todo. Ela fica perigosa quando você vira turista de dopamina, quando confunde estímulo com conexão, quando acha que controle é arrogância. Aqui, o risco não é levar um soco, é acordar sem saber quem você foi por algumas horas, e isso assusta muito mais. 4. Vida real. Agora vem aquela parte que ninguém posta no Instagram, mas que todo mundo aprende na marra, e eu prefiro que você aprenda comigo, e não com prejuízo. Seguinte, a Colômbia é abraço, sorriso, papo fácil, mas ela também testa quem confunde simpatia com ingenuidade. E você não quer dar uma de bobão, né? Então presta atenção rapidinho. Transporte. Ônibus aqui é o arroz com feijão da vida real. Cheio? Sim. Barulhento? Também. Funciona? Funciona pra caramba. Se você entrou num ônibus colombiano, parabéns. Automaticamente saiu do modo turista gourmet e entrou no modo gente normal tentando chegar vivo em casa. Agora táxi. Táxi tem mais que pombo na rua. Você pisca e aparece um. Só que tem uma regra básica da sobrevivência latino-americana. Se não tem taxímetro, pergunta o preço antes. Antes de entrar. Antes de fechar a porta. Antes de contar que é gringo. Perguntar depois é tipo pedir desconto depois de pagar. Não adianta reclamar, só aceita e segue a vida. E aí vem o assunto que dói no coração moderno: dinheiro. Na teoria, cartão resolve tudo. Na Colômbia real, dinheiro manda e cartão obedece. Comida de rua, mercadinho, bar simples, ônibus, táxi, tudo fica mais rápido quando você tem nota na mão. Cartão ajuda, claro. Mas o cash evita conversa longa e cara feia. É como eu já disse, dinheiro na mão, calcinha no chão. E deixa eu te dar uma dica de amigo mesmo. Saca dinheiro dentro do banco, beleza? Não naquele caixa isolado que parece cenário de filme ruim. Não naquele é rapidinho aqui. Não naquele horário que você já devia estar no hotel vendo besteira no celular. Não é paranoia. É amor próprio, meu chapa. A Colômbia não é um campo minado, mas também não é lugar para testar sorte achando que comigo não acontece. Não é uma Finlândia da vida. Essa parte é chata porque ela te poupa de virar aquela pessoa que começa a frase assim: "Cara, eu fui muito burro!" Depois que você entende como se locomover, como pagar e como não facilitar, a cidade volta a ser maravilhosa. A Colômbia te trata bem, mas espera o mínimo em troca. Simpatia ajuda, sorriso abre porta. Mas carisma não paga corrida e não compra tranquilidade. Então faz o básico, não vacila, curte tudo e não dá uma de bobão, né? 5. Comuna 13. Do inferno ao cartão postal.
Chega uma hora em Medellín em que alguém te diz: você precisa conhecer a Comuna 13. Hoje falam isso como se fosse obrigação turística. Grafite bonito, dança, vista linda, escada rolante, selfie garantida, mas essa frase carrega um silêncio enorme. A Comuna 13 nasceu como muitas periferias da América Latina. Migração forçada, gente fugindo do interior, estado ausente e uma geografia perfeita, não para morar, para controlar. Região alta, entradas limitadas, visão ampla da cidade. Em pouco tempo, aquele endereço virou ponto estratégico, e quando vira estratégico, vira disputa. Aqui não era só pobreza, era rota, mercadoria passando, facções brigando, e o estigma vinha junto. Morar ali era quase uma sentença antecipada. Nos anos 90 e começo dos 2000, a Comuna 13 virou sinônimo de medo. Não era bairro, era território. Só que a Comuna 13 tinha um detalhe. Ela fica numa posição estratégica absurda. Entrada e saída da cidade. Rota perfeita para tudo que você imagina e para muita coisa que você prefere não imaginar. Resultado? Facções, milícias, guerrilhas, Farc, paramilitares, crime organizado, todo mundo quis mandar ali. Quem morava no meio disso? A população. E aí vem o capítulo que ainda dói quando alguém tenta contar bonito demais. A Operação Orion, em 2002. Uma intervenção pesada, oficialmente para retomar controle. Na prática, deixou marcas profundas. Desaparecimentos, trauma coletivo, silêncio forçado. Histórias que, se você é latino, não soam estranhas. Só mudam o nome do lugar. Nada aqui se resolveu com mágica. Nada foi simples. O que veio depois foi uma tentativa de costurar a cidade de novo. Teleféricos integrados ao metrô, escadas rolantes a céu aberto cortando o morro, acesso real ao centro, a serviços, a trabalho. O governo investiu pesado ali depois. Teleféricos ligando direto ao metrô, escadas rolantes a céu aberto. Antes, um morador levava 3, 4 horas para chegar no centro. Hoje, fazem 1 hora, 1 hora e meia. Isso muda tudo. Emprego, escola, saúde, autoestima. A Comuna 13 virou turística? Virou. E junto com a infraestrutura veio a vitrine, arte, grafite, dança, turismo. A narrativa da transformação. E ela é real, até certo ponto. A Comuna 13 mudou. Muito. Hoje é mais segura, mais integrada, mais viva, mas não virou conto de fadas. Porque solução urbana não apaga a memória, ela convive com ela. O lugar mais visitado de Medellín hoje foi o mais temido ontem. E isso tem um preço invisível. A dor vira cenário, a cicatriz vira atração e o passado vira pano de fundo para foto bonita. Não é milagre, é uma cidade tentando seguir em frente sem esquecer completamente do que custou chegar até aqui. 6. Escobar ainda vende. Em algum momento da viagem, o nome aparece, mesmo que você não procure. Pablo Escobar virou um fantasma que se recusa a ir embora. Não porque a cidade queira, mas porque ele dá dinheiro. Aqui começa uma briga silenciosa. De um lado, o governo tentando empurrar essa história para o passado. Do outro, o mercado inteiro decidido a transformá-la em atração. O exemplo mais simbólico disso é o antigo Edifício Mônaco, o prédio ligado ao cartel. Ali aconteceu uma explosão absurda, coisa de cerca de 80 kg de explosivos. Não foi filme. Foi real. E quem estava dentro não escolheu participar da história. Ele era a fortaleza de Escobar nos anos 80 e sofreu um atentado à bomba em 1988, deixando mortos e feridos pela cidade inteira. O prédio foi demolido em 2019 para dar lugar a um memorial às mais de 45 mil vítimas do narcotráfico em Medellín. Durante anos, aquilo virou ponto de peregrinação. Selfie, pose, legenda irônica, como se fosse só cenário de série, até que o prédio caiu. No lugar, nasceu um memorial. Nada de glamour. Um muro com marcas, cada marca representando uma vida. Ao redor, registros de atentados, bombas espalhadas pela cidade, datas, endereços, nomes. Mais de 40 mil vidas perdidas naquele período. Não figurantes. Gente comum. Famílias inteiras atravessadas por uma guerra que não escolheram. E mesmo assim, tem gente sorrindo na frente do memorial. É aqui que a contradição fica impossível de ignorar. Para alguns, Escobar ainda é lembrado como uma espécie de Robin Hood, o cara que construiu casas, ajudou comunidades, enfrentou o Estado. Para outros, e são muitos, ele é só o responsável por um trauma coletivo que nunca fechou. Essa divisão não é confusão histórica, é ferida aberta.
E aí entra a gasolina que nunca acaba, Narcos. A série não inventou o mito, mas deixou ele elegante. Simplificou o horror, transformou o caos em narrativa palatável, vendeu o personagem. O vilão virou carismático, a violência virou estética. O resultado? Camiseta, caneca, tour guiado, museu improvisado, foto no telhado. Escobar deixou de ser só crime, virou marca registrada. E a virada desse capítulo é essa. Tem lugar onde a história foi tão explorada que virou souvenir. E isso diz muito menos sobre ele e muito mais sobre a nossa necessidade estranha de consumir tragédia como entretenimento. O homem morreu, o cartel caiu, mas o fantasma ainda fatura. 7. Quem matou Pablo? Mas afinal, quem matou Pablo Escobar? Essa pergunta não é curiosidade mórbida. É uma discussão histórica que ainda divide a Colômbia. Aqui não existe resposta única. Existem times. E todo mundo acha que está certo. Versão 1. Ele se matou. Essa é a versão dos apoiadores, dos fãs e dos que ainda precisam do mito vivo. A história é a seguinte. Em 2 de dezembro de 1993, cercado no bairro Los Olivos, Pablo teria decidido se matar para não ser capturado e extraditado para os Estados Unidos. Esse argumento se apoia muito numa frase famosa atribuída a ele. Prefiro morrer em terras colombianas do que apodrecer numa prisão americana. Bonito, dramático, cinematográfico. Netflix aprova. O detalhe inconveniente? Essa versão não bate muito bem com os laudos técnicos. Versão 2. Foi todo mundo junto. Aqui entra a galera que não acredita em nada simples. Segundo essa visão, a morte de Pablo foi resultado de um conluio gigantesco. Forças de segurança colombianas, rivais do cartel de Cali, o grupo paramilitar Los Pepes, informantes espalhados pela cidade e apoio indireto de agências internacionais como a DEA. Ou seja, não foi um duelo, foi uma caçada. Muita gente queria Pablo fora do jogo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, pouco importa quem puxa o gatilho final. Essa versão ganha força porque nos meses finais a estrutura de proteção de Pablo já estava praticamente destruída. Aliados mortos, traídos ou comprados, telefone grampeado, informantes em todo lugar, ele estava isolado, e isso é consenso histórico. Versão 3. A polícia matou. Essa é a versão mais simples, e justamente por isso a mais odiada pelos fãs do mito. Segundo os registros oficiais, Pablo foi atingido por 3 tiros, um deles atrás da orelha, e não havia resíduos de pólvora compatíveis com um disparo a queima-roupa na própria cabeça. Traduzindo para o português claro, isso enfraquece bastante a ideia de suicídio. Ou seja, a versão mais provável, tecnicamente falando, é que a polícia colombiana o matou durante a operação, sem heroísmo. Sem gesto final teatral, sem poesia, só o fim de uma caçada. E por que isso ainda divide o país? Porque essa discussão não é sobre a morte dele, é sobre a memória. Entre 1983 e 1994, Medellín perdeu oficialmente 46.612 vidas relacionadas à violência do narcotráfico. Outras estimativas falam em mais de 40 mil mortos, famílias inteiras afetadas. Bairros traumatizados, uma cidade vivendo em estado de guerra não declarada. E aí entra o conflito moral. Tem gente que quer apagar esse passado para conseguir seguir em frente. Tem gente que ganha dinheiro mantendo esse nome vivo, tours, camisetas, souvenirs, histórias romantizadas. E tem a maioria silenciosa que só quer paz. Paz para viver sem ouvir esse nome toda semana. Paz para não ver tragédia virar entretenimento. Paz para não transformar criminoso em ícone pop. No fim das contas, talvez a pergunta "Quem matou Pablo?" seja menos importante. Talvez a pergunta real seja por que ele ainda está tão vivo na cabeça de tanta gente? O corpo ficou naquele telhado em 1993, mas o debate saiu andando pela cidade. E Medellín tenta, do jeito que dá, fazer algo difícil pra caramba. Lembrar sem glorificar, ensinar sem romantizar e seguir vivendo sem virar refém do próprio passado. No final, a divisão fica assim, simples e cruel. Uma parte quer esquecer, outra parte lucra lembrando, e o resto só quer viver em paz. E talvez isso diga mais sobre a Colômbia do que qualquer teoria sobre uma bala. Se você chegou até aqui, comenta Colômbia, para eu saber que você não é o turista otário. E antes de sair, confere o vídeo que está aparecendo na tela. Ele te leva para mais caos e mais beleza também, se é que você me entende. Valeu e até mais.